3. Jeanette Ralston. No início de 1977, Jeanette Ralston, de 24 anos, de San Mateo, Califórnia, se separou do marido. O casal tinha um filho de 6 anos. Em 31 de janeiro de 1977, Jeanette Ralston e o marido estavam separados havia cerca de 2 semanas. Naquela noite, Jeanette Ralston foi ao Lion's Stand Bar em San José, Califórnia, com amigos. San José fica a cerca de 48 quilômetros a sudeste de San Mateo. Pouco antes da meia-noite, Jeanette Ralston disse aos amigos que sairia do bar por alguns minutos, mas que voltaria logo. Ela foi vista saindo do bar com um homem. Ela não voltou ao bar. No dia seguinte, o corpo dela, parcialmente vestido e sem vida, foi encontrado no banco de trás do carro dela, que estava estacionado no estacionamento de um conjunto de apartamentos perto do bar. Ela foi estrangulada até a morte com a manga da própria blusa. Ela também havia sido espancada. Havia evidências de que ela também havia sido agredida sexualmente. Parece que o assassino tentou atear fogo ao carro, mas não conseguiu. A polícia falou com os amigos de Ralston que estavam no bar com ela. A polícia usou as descrições deles para criar o retrato falado do homem que saiu do bar com ela. No entanto, ninguém foi preso e o caso esfriou. Em 2011, o Departamento de Polícia de San José e o Ministério Público de Santa Clara criaram uma unidade de casos arquivados. Em 2024, eles revisavam novamente o caso de Jeanette Ralston. Encontraram uma digital em um maço de cigarros no carro de Ralston. Eles já tinham passado a impressão digital pelo Sistema Integrado de Identificação Automatizada de Impressões Digitais do FBI, também conhecido como APHIS, várias vezes antes, mas nunca tiveram um resultado. Comparar impressões digitais, mesmo com computadores, pode ser difícil devido à qualidade da impressão encontrada na cena. Em agosto de 2024, reenviaram a impressão digital do polegar ao FBI. Aconteceu que o sistema de impressões digitais do FBI havia sido aprimorado desde a última vez que eles analisaram as impressões digitais. Em agosto de 2024, acharam uma correspondência para a digital do polegar. Era a digital do polegar de Willie Eugene Sims, 69 anos, morador de Jefferson, Ohio. Em 1977, quando ocorreu o assassinato, Sims era soldado raso no exército em Fort Ord, a cerca de 110 quilômetros de San José. As digitais de Sims estavam no sistema, porque um ano após o assassinato de Ralston, ele foi condenado por tentativa de homicídio, um assalto usando uma faca. Ele cumpriu 4 anos de prisão. A polícia disse que havia semelhanças entre esse ataque e o assassinato de Ralston. A foto de ficha criminal de Sims, de 1978, era muito parecida com o retrato falado do homem visto saindo do bar com Ralston. Após sair da prisão, Sims evitou problemas e deixou a Califórnia. No início de 2025, a polícia obteve um mandado e coletou o DNA de Sims. O DNA de Sims era compatível com o encontrado sob as unhas de Ralston e na blusa usada para estrangulá-la. Em maio de 2025, Willie Sims foi preso. Ele está atualmente aguardando julgamento. Sims é considerado inocente até que seja provado culpado em um tribunal. 2. Katarina Brown. Em maio de 1980, Katarina Brown, de 48 anos, morava com o marido em um trailer em Erie, Massachusetts. Na manhã de 21 de maio de 1980, o marido de Brown saiu para o trabalho logo após as 7 da manhã. Quando a nora de Brown chegou por volta das 10h45, ela não conseguiu entrar na casa. Ela chamou a polícia para fazer uma verificação de bem-estar. Eles entraram na casa e viram que estava revirada. O corpo sem vida de Katarina Brown, de 48 anos, estava no quarto. Ela foi espancada com um objeto contundente e esfaqueada mais de 30 vezes. 5 dessas facadas foram no coração. A faca de cozinha usada no crime, com cerca de 7 centímetros, foi achada em uma lixeira. A polícia supôs que o motivo do assassinato foi roubo. A bolsa de Brown estava desaparecida.
Ela também havia escondido cerca de $1.800 para uma viagem à Alemanha em seu armário de roupas de cama. Esse dinheiro também estava desaparecido. Brown era conhecida por andar com muito dinheiro e havia rumores de que guardava uma quantia em casa. A polícia não prendeu ninguém após o assassinato e o caso esfriou. 2 anos e meio após o assassinato, a polícia prendeu Kenneth Waters, de 29 anos. Kenneth era um encrenqueiro local que já havia estado em centros de detenção juvenil e na prisão. Na época do assassinato, Kenneth era vizinho de Katharina Brown. Ele trabalhava como cozinheiro em uma lanchonete 24 horas que Brown frequentava. Frequentemente viam-na lá com muito dinheiro na carteira. Kenneth se mudou para outro estado cerca de 6 semanas após o assassinato com sua namorada, Brenda Marsh. Brenda Marsh e Kenneth se separaram algumas semanas depois de se mudarem. Depois ela começou a namorar outro homem. O novo namorado entrou em contato com a polícia e disse que Kenneth havia confessado para Brenda Marsh que tinha matado Brown. O namorado estava esperando receber alguma recompensa em dinheiro. A polícia confrontou Brenda Marsh, que negou a confissão de Kenneth. A polícia afirmou que ela poderia ser cúmplice e perder a guarda dos filhos. Brenda Marsh disse à polícia que, uma semana antes do assassinato, Kenneth afirmou saber que Brown guardava muito dinheiro em casa e queria esse valor. Na noite do assassinato, ele trabalhou a noite toda na lanchonete. Marsh afirmou que ligou para a lanchonete naquela noite e disseram que ele não estava lá. Ao voltar para casa pela manhã, ela notou um arranhão no rosto dele. Ela perguntou como ele conseguiu o arranhão e ele disse para não se preocupar. Ela viu viaturas na casa de Brown e avisou Kenneth sobre a polícia. Ele disse para ela contar à polícia que ele não estava lá. Algumas semanas após a mudança, numa noite, Kenneth bêbado discutiu com ela. Ela o acusou de matar Brown e ele disse, abre aspas, e daí? Fecha aspas. Ela terminou com ele e se mudou no dia seguinte. Kenneth então começou a namorar outra mulher, Rosanna Perry. A polícia também conversou com Perry. Ela disse que várias vezes quando eles começaram a namorar, Kenneth ficou bêbado e disse que a polícia o prendeu por assassinato, mas eles não tinham provas para acusá-lo. Então, 2 anos depois, ele ficou bêbado novamente e admitiu ter matado a mulher. Uma das amigas de Brown, Eddie Ogden, trabalhava na lanchonete com Kenneth. Ela também falou com a polícia. Ela disse que Kenneth odiava Brown. Ela disse que, quando Kenneth tinha 10 anos, ele invadiu a casa de Brown. Brown o denunciou à polícia, e ele foi para uma escola de reabilitação. Ogden afirmou que 6 semanas após o assassinato, Kenneth vendeu-lhe um anel e um colar. Ela disse que eram de Brown. Ela sabia porque deu esses itens de presente para Brown. A polícia também achava que tinha provas físicas. 2 tipos sanguíneos foram achados na cena do crime, B da vítima e O, presumido do assassino. A polícia suspeitava que o assassino se feriu durante o ataque. O tipo sanguíneo de Kenneth era O. Kenneth Waters foi julgado em maio de 1983. Suas 2 ex-namoradas, Nat e Ogden, testemunharam contra ele. O tipo sanguíneo também foi usado como prova. Kenneth não depôs em sua própria defesa, mas seu advogado apresentou provas e fez com que testemunhas declarassem que ele não poderia ter cometido o assassinato. Na noite anterior ao assassinato, Kenneth trabalhou em um turno duplo na lanchonete. Registros de trabalho e testemunhas oculares o colocaram lá. Ao terminar o trabalho, ele foi ao tribunal por ter sido acusado de agredir um policial. Ele foi acusado de atacar um policial com uma foice. Kenneth só voltou para casa após o assassinato. Nenhuma evidência física o ligou ao local do crime. Encontraram digitais e fios de cabelo que não eram de Kenneth. Foi encontrado sangue do tipo sanguíneo na cena do crime, e esse era o tipo sanguíneo de Kenneth. Mas esse tipo sanguíneo é o mais comum nos Estados Unidos.
Cerca de 45% dos americanos têm esse tipo sanguíneo. O júri deliberou por 10 horas. Kenneth Waters foi considerado culpado de assassinato e condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. Kenneth foi declarado inocente. Seus advogados recorreram de sua condenação várias vezes. Sua segunda ex-namorada, Rosanna Perry, retirou a declaração de que Kenneth confessou o assassinato. McKenneth não teve sucesso nos recursos e seus advogados desistiram de recorrer. A irmã de Kenneth, Betty Ann Waters, acreditava nele. Betty Ann e Kenneth eram 2 dos 9 filhos de sua mãe. A mãe deles era bem negligente. Betty Ann queria ajudar o irmão, porém havia largado o ensino médio. Mãe solteira de 2 filhos, ela trabalhava como garçonete em um pub irlandês e prometeu ajudar o irmão. Ela obteve o diploma de equivalência do ensino médio, cursou faculdade, fez mestrado em educação e depois entrou na faculdade de Direito. Após 12 anos, em 1998, ela se formou em Direito, diploma de pós-graduação em Direito, que habilita formados ao exame da ordem e à atuação como advogados. Ela acreditava que, se encontrasse as provas para o caso do irmão e fizesse testes de DNA nelas, isso provaria que seu irmão era inocente. No entanto, a polícia e o promotor não sabiam a localização das provas. Em 1999, Betty Ann conseguiu convencer um funcionário do tribunal a procurar no porão do fórum. Incrivelmente, eles encontraram uma caixa do caso do irmão dela. Na caixa estava a arma do crime e várias peças de roupa. Betty Ann então trabalhou com o projeto Inocência e fez o teste de DNA. O DNA não era de Kenneth Waters. Em março de 2001, Kenneth saiu da prisão. Ele passou 18 anos preso por um crime que não cometeu. O promotor optou por não julgar Kenneth de novo pelo assassinato de Katharina Brown. Em 6 de setembro de 2001, Kenneth estava fora da prisão há cerca de 6 meses. Naquela noite, ele jantou na casa da mãe e depois foi até a casa do irmão. Ele decidiu pegar um atalho, que envolvia escalar uma cerca de 4,5 metros. Tragicamente, Kenneth caiu da cerca e fraturou o crânio. Kenneth Waters, de 48 anos, morreu devido ao ferimento. 21 anos depois que Kenneth Waters foi inocentado, a polícia reabriu a investigação sobre o assassinato de Katharina Brown. Eles fizeram o teste de DNA, mas não houve correspondência. Eles enviaram as evidências ao laboratório de DNA privado Haribon Nanolabs. Com genealogia genética, limitaram as opções a um grupo de irmãos. A polícia logo se concentrou em um dos irmãos, Joseph Leo Bordeaux, que tinha 37 anos na época do assassinato. Quando Brown foi morto, morava em Framingham, Massachusetts, cerca de 48 quilômetros ao sul da cena do crime. Em 1975, 5 anos antes do assassinato, Bordeaux foi condenado por assalto à mão armada em New Hampshire. Não se sabe qual foi a sentença que ele recebeu por essa condenação. Em 1987, Bordeaux mudou-se para Ogunquit, Maine. Bordeaux morreu em 2004, aos 61 anos. DNA de parentes foi analisado e especialistas concluíram que era provavelmente sangue de Bordeaux na cena do crime. Em junho de 2025, o escritório do promotor do condado de Middlesex anunciou que, após 45 anos, o caso do assassinato de Katharina Brown foi solucionado. Disseram que não acharam ligação entre Bordeaux e Kenneth Waters, preso 18 anos por assassinato. Betty Ann Waters quase não atuou como advogada após inocentar seu irmão. Ela prefere trabalhar no mesmo bar onde pagou seus estudos na faculdade e direito. No entanto, ela foi promovida a gerente geral. Ela ocasionalmente faz trabalho voluntário no projeto Inocência, mas prefere a vida tranquila de trabalhar no bar e estar perto da família. Com Barbara Schreiber e Darlene Setror.
Na primavera de 1975, Belinda Zetterori, que usava o nome Darlene, e Barbara Schreiber, ambas de 14 anos de Hollywood, Flórida, concluíram o ensino fundamental. A dupla de melhores amigas eram garotas inteligentes, mas um pouco travessas. Diziam aos pais que nunca pegavam carona, mas às vezes faziam. Dias após se formarem, em 18 de junho de 1975, elas estavam aproveitando as férias de verão. As duas melhores amigas foram vistas pela última vez entrando em uma van branca com 2 homens enquanto pegavam carona. Os corpos foram encontrados no dia seguinte nos Everglades da Flórida, condado de Dade, lado a lado, à margem de um canal próximo à rodovia Estados Unidos 27. Ambas haviam sido baleadas uma vez com uma pistola calibre .45. Uma foi atingida na cabeça e a outra no peito. Ninguém foi preso e o caso esfriou. Durante anos, acreditou-se que o duplo homicídio fazia parte da série dos assassinatos do pneu furado, ou do canal. Os assassinatos ocorreram durante um ano nos condados vizinhos de Broward e Dade, Flórida. O primeiro assassinato associado à série aconteceu cerca de 6 meses antes de Darlene e Barbara serem mortas. Em 26 de janeiro de 1975, o corpo sem vida de Judith Osterling, de 19 anos, foi encontrado boiando em um canal ao norte da divisa dos condados de Dade e Broward. O canal corria paralelo à rodovia Estados Unidos 27. Ela foi espancada, amarrada e jogada no rio. A causa da morte foi afogamento. Em 12 de fevereiro de 1975, Barbara Stevens, caixa de banco, de 23 anos, desapareceu em Coral Gables, Flórida. Ela ia visitar uma amiga e não voltou para casa. O carro dela foi achado no estacionamento de uma loja perto de sua casa. O corpo dela foi achado 8 dias depois em um terreno baldio atrás de uma loja de departamentos, a cerca de 3 quilômetros do carro, no sul do condado de Dade. Ela havia sido morta a facadas. Apesar de ter só 17 anos, Aretha Tinker já era casada e tinha um filho. Porém, em abril de 1975, ela e o marido já estavam separados. Em 8 de abril de 1975, Aretha desapareceu. 3 dias depois, encontraram o corpo dela no canal Snake Creek, em Miramar, Flórida. O canal fica a cerca de 800 metros da rodovia Estados Unidos 27. Ela havia sido afogada. O marido dela, de 22 anos, foi inocentado como suspeito e nenhuma outra prisão foi feita. Em 13 de junho de 1975, Nancy Lee Fox trabalhou em um restaurante em Fort Lauderdale e depois caminhou cerca de 6 quarteirões até sua casa. Tragicamente, ela nunca chegou em casa. 2 dias depois, encontraram o corpo dela em um canal ao lado da Estados Unidos 27. Ela morreu após ser atingida na cabeça por um objeto contundente. Menos de uma semana após a morte de Nancy, Barbara Schreiber e Darlene Zetterori também foram mortas a tiros. Os corpos foram achados a cerca de 200 metros ao norte do local onde encontraram Nancy. Em 8 de julho de 1975, Robin Losh, 14 anos, desapareceu em Fort Lauderdale, menos de um mês depois. Ela foi vista pela última vez perto de casa. O corpo dela foi achado no mesmo canal onde encontraram o de Nancy. Os corpos de Barbara e Darlene foram achados na mesma margem do canal. O corpo de Robin estava a cerca de 1 quilômetro ao sul dos delas. Ela também havia se afogado. A polícia também cogitou que ela pudesse ter se afogado por acidente. Em 22 de julho de 1975, Ronnie Garland, de 27 anos, desapareceu semanas depois. O carro dela foi achado em um shopping no norte de Miami, onde ela foi às compras. Um pneu do carro alugado dela foi cortado. O corpo dela foi achado no dia seguinte no canal Crum, condado de Dade, perto da rodovia Estados Unidos 27. Acredita-se que ela foi espancada até desmaiar, agredida novamente e jogada no canal ainda viva. Lisa Rapp sumiu 8 dias depois em um shopping de Hollywood.
O carro alugado dela foi achado no estacionamento do Hollywood Mall com um pneu cortado. No dia seguinte, encontraram o corpo dela boiando no mesmo canal onde Ronnie foi jogado. Ela também foi estuprada, mutilada sexualmente e afogada. Ficou claro que o mesmo homem cometeu os 2 últimos assassinatos. A mídia especulou que eles estavam ligados aos outros 7 assassinatos. Mas a polícia se recusou a especular publicamente se um único serial killer estava à solta. Infelizmente, os assassinatos persistiram. Em 2 de setembro de 1975, Mary Coppola, 15 anos, desapareceu em Homestead. Mary tinha um histórico de fugir de casa, então, inicialmente, seu desaparecimento não foi considerado suspeito. Ela foi vista pela última vez em um centro de aconselhamento para adolescentes. Seus restos foram achados meses depois, no Ano Novo, em um terreno baldio no sul de Dade. A causa da morte não foi determinada. Em outubro de 1975, o assassinato de Judith Osterling foi resolvido. Sue Jane Walter, 22 anos, admitiu participação no assassinato. Ela disse que seu namorado de 28 anos, Clarence Carnival, a matou. Eles contrataram Judith como massagista para a casa de massagem que administravam. Walter disse que ela e Carnaval a levaram até o canal quando Judith rejeitou as investidas sexuais de Carnaval. Ele a espancou com os punhos e depois com uma pedra. Ele a amarrou e a jogou no rio. Carnaval nunca foi acusado, porque meses antes, em 13 de junho de 1975, ele foi morto a tiros em seu quintal. Ninguém jamais foi preso pelo assassinato dele. A polícia afirmou não acreditar que ele tenha participado dos outros assassinatos. Ele definitivamente não esteve envolvido em 5 dos assassinatos, porque foi morto antes que eles fossem cometidos. Sue Walters se declarou culpada de homicídio em 2º grau e recebeu 15 anos de prisão. Em outubro de 1975, Marlene Annabelle, 27 anos, passava férias em Fort Lauderdale, vinda de Reading, Pensilvânia. Ela sumiu em 22 de outubro. Dias depois, o corpo dela foi achado em um campo em Fort Lauderdale. Ela havia sido violentada sexualmente e estrangulada até a morte com um pedaço de corda. Em 13 de dezembro de 1976, o corpo de uma mulher foi achado em um campo próximo a um canal no condado de Broward. O corpo estava muito decomposto e a causa da morte não pôde ser determinada. A calça dela estava rasgada, levando a polícia a suspeitar de agressão sexual. A mulher nunca foi identificada. Ela teria entre 18 e 35 anos. Era branca, cabelo castanho, 1,60 e 5 metros e 54 quilogramas. Ela estava morta há cerca de 3 a 6 semanas. 10 dias depois, em 23 de dezembro de 1975, o corpo de uma mulher foi achado em um canal no condado de Broward. A mulher não pôde ser identificada e a causa da morte não pôde ser determinada. Ela foi identificada 45 anos depois por genealogia genética como Caroline Moody, 21 anos. Ela foi vista pela última vez em julho de 1974 em Indianola, Mississippi, onde vivia com suas 2 filhas. Ninguém sabe como o corpo dela foi encontrado a quase 1000 milhas ao sul da Flórida. Em janeiro de 1976, Michelle Winters, de 17 anos, desapareceu enquanto pegava carona em Fort Lauderdale. 10 dias depois, encontraram o corpo dela no canal Snake Creek. É o mesmo canal onde o corpo de Aria Tinker foi encontrado cerca de 8 meses antes. Ela havia sido estrangulada até a morte. Após a morte da 14ª mulher em cerca de 1 ano, incluindo Judith Osterling, os assassinatos cessaram. Por anos, os outros 13 casos permaneceram sem solução. Em agosto de 2023, a polícia anunciou que, após testar pela 3ª vez as roupas de Darlene Serror e Barbara Shriver em busca de DNA, encontrou perfis genéticos de 2 homens. Isso bate com relatos de testemunhas que viram as garotas entrando em uma van branca com 2 homens.
A polícia também disse que pode ter encontrado uma correspondência para um dos perfis de DNA no sistema combinado de índice de DNA do FBI. Era o DNA de Robert Clark Kibler, tinha um longo histórico criminal em vários estados. Ele foi condenado por assalto à mão armada, crimes com armas, agressão agravada e sexual. Ele só se tornou suspeito após seu DNA ser comparado à cena do crime. Os investigadores descobriram que Kibler morava na região na época dos assassinatos e dirigia uma van branca. Uma semana após o crime, ele foi preso dirigindo uma van branca após disputa de trânsito. Uma arma foi encontrada na van. Kibler não pôde ser acusado pelos assassinatos de Darlene e Barbara porque morreu em 2019. Quase 2 anos depois, a polícia anunciou o encerramento do caso, após 50 anos, pois identificou o segundo homem envolvido nos assassinatos. Ele era Lawrence Stein. Assim como Kibler, Stein tinha um longo histórico criminal que incluía condenações por crimes violentos. Stein morreu em 2005. A polícia não explicou como o ligou aos assassinatos, além de dizer que o conectou ao crime por meio do DNA dele. A polícia não revelou muitos detalhes sobre os dois assassinos, como suas idades ou como eles se conheciam. A polícia afirmou não acreditar que os dois homens tenham ligação com outros assassinatos do pneu furado. A polícia afirmou não acreditar que apenas uma pessoa cometeu todos os assassinatos. Os assassinatos ocorreram em menos de um ano e várias vítimas foram deixadas próximas a canais. A polícia acredita que os canais eram apenas locais práticos para descarte. Eles apontam que os assassinatos têm modus operandi diferentes. Algumas foram sequestradas em estacionamentos, outras mortas ao pegar carona. As causas das mortes também variaram. As 13 vítimas, incluindo Darlene e Barbara, morreram por arma de fogo, estrangulamento, ação policial, facadas e afogamento. Também é possível que as mulheres que se afogaram e as vítimas com causas de morte desconhecidas não tenham sido vítimas de homicídio. No momento desta gravação, as mortes de Barbara Stevens, Ariadne Tinker, Nancy Fox, Robin Losh, Ronnie Garland, Eliza Hepp, Mary Coppola, Marlene Annabelle, a desconhecida do condado de Bowery, Jane Doe, Carolyn Moody e Michelle Winters continuam sendo um mistério. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, nós realmente agradeceríamos se você se inscrevesse no canal. Não se esqueça de ver nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Obrigado por assistir.